Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal WE Filmes, meu nome é Wesley Ramos e nesse vídeo eu vou falar sobre o filme. Hoje falaremos sobre Aquele Dia, novo filme original Netflix. É uma crítica, não é exatamente um vídeo de crítica, talvez nem tanto de resenha, mas um bate-papo sobre esse filme, esse novo original Netflix. Esse é um terceiro capítulo, terceiro e último capítulo. Todos foram adaptados de uma série de livros escrita por Marcella F.P. Os três filmes estão disponíveis na plataforma, mas antes de falar sobre esse filme, chega mais, curta esse vídeo, assina o canal, vai ajudar bastante esse trabalho a crescer. E sem mais enrolação, vamos falar sobre esse filme que é uma peculiaridade. É um filme da Indonésia, uma sequência, esse é o terceiro e último capítulo. E antes de falar sobre esse filme, né, exatamente sobre esse filme, eu tenho um costume de não ler sinopse antes de assistir os filmes. Isso pode dar margem para alguns erros? Sim, mas só que para mim, filmes, obras audiovisual, eles dependem muito da experiência. Muito das minhas opiniões, das minhas críticas, baseiam muito na minha experiência com esse conteúdo. Então eu não assisto trailer próximo do lançamento e também eu não leio sinopse para justamente não ter informações, pois tanto os trailers e quanto as sinopses, elas entregam informações sobre o próprio longa-metragem. Eu sei que algumas vezes me dou mal, principalmente com a duração do filme. Vou para assistir um filme e aí depois eu percebo que é um filme de 2 horas, de 3 horas. Sim, às vezes eu me dou mal, mas são ossos do ofício. Só que eu gostaria só de mencionar algo que é bem peculiar para dentro desse longa-metragem. Hoje falaremos sobre esse dia, filme da Indonésia, que é um original Netflix. Os três filmes já estão disponíveis na plataforma, só que infelizmente a Netflix ela não disponibilizou os seus dois primeiros filmes em áudio português, não há dublagem em português e muito menos não há legenda em português. Eu só descobri isso depois que eu assisti esse filme, depois que eu assisti o último filme. E que inclusive eu só descobri que é um filme que faz uma parte de um capítulo, o último capítulo de uma série, de um universo criado por Marcella, depois que eu terminei o filme, é, depois quando eu estava pesquisando para falar sobre esse novo original. E é um pouco frustrante, pois durante toda a sessão eu fiquei com algumas dúvidas, com algumas indagações sobre o longa-metragem. É, o filme ele parece muito, tem aquela narrativa do This Is Us, que é basicamente um dramalhão, onde a gente acompanha uma família em diversas linhas do tempo. E nesse longa-metragem nós acompanhamos Nalendra e a Jeng, dois jovens que eles acabaram se conhecendo de uma forma horrível após um acidente de trem. O irmão mais velho do Narendra é levado até o hospital por ele e infelizmente acaba morrendo. E lá ele acaba conhecendo a Jeng, uma jovem que está desesperada, pois a sua mãe está precisando de sangue. Ele acaba ajudando a Narendra, acaba ajudando a jovem, a Jeng, a mãe sobrevive e os dois é, é criado um grande laço de amizade entre os dois, só que tem um grande empecilho, um grande amor surge e o empecilho é o pai, um patriarca muito exigente que quer que a filha se case com um jovem político rico, que vai dar um bom sustento para a filha, e não Nalendra, um jovem estudante pobre que basicamente, segundo ele, não tem futuro. E assim, o filme conta sobre esse passado, a forma como os dois se uniram. E uma outra história, uma história do futuro, seria o filho dos dois, o Ang Casa. Ele tá tendo problemas com a sua esposa, e os dois são basicamente separados, vivendo separados há umas 3 semanas, e eles estão com essas dificuldades do casamento, e o Narendra vai até o encontro do filho para tentar ajudá-lo nessa situação, nesse problema que os dois estão vivendo.
O filme ele conta sobre essas duas linhas narrativas, essa reconectação do pai do Narendra com seu filho, pois a Ang Casa ele tem uma relação bem complexa e complicada com seu pai, pois basicamente o pai é criado um, uma certa imagem desejada para o filho. O filho, ele não quer, ele quer ter filhos, mas ele não quer ser igual ao seu pai. Enquanto isso, a gente acompanha o seu passado, o passado no Narendra, ele tentando ter a sua amada ao seu lado, mas tendo o pai dela como grande empecilho. Espero que eu tenha explicado de uma forma compreensível. Enfim, nós temos essas duas linhas narrativas. O filme ele se parece muito com This Is Us, e é isso, a gente só vai descobrindo lá pro finalzinho do filme. A gente tenta conectar as histórias, a gente tenta conectar essas narrativas, a gente tenta perceber o que o filme está se falando. Tem algumas informações que acabam aparecendo, mas que são parece que são referências a algo, a um certo passado além disso, algo a mais além disso, pois a trama é tão complexa, tão carregada e que deixa uma baita quantidade de dúvidas. É basicamente você acompanhar a quinta temporada de This Is Us sem ter acompanhado as outras quatro. É basicamente isso que acontece, isso que aconteceu comigo. E para piorar ainda mais, depois que eu assisti esse último filme, os outros dois estão disponíveis na Netflix, mas não tem a dublagem e não tem legenda em português. Só legenda em inglês, coreano, talvez. Acho que nem em espanhol tem. Eu não me dei o trabalho, ainda mais que são filmes de 2 horas cada um, aproximadamente. Então, é um pouco complicado de poder acompanhar esse novo filme sem ter algo atrás. É bem estranho esse lançamento da Netflix em não se preocupar em trazer um conteúdo e também não renovar o próprio arsenal, trazendo essas legendas, para que o público pelo menos tenha uma chance de se conectar mais com essa história. O filme, isso poderia ajudar até um pouco mais no filme, pois na minha visão é só mais um dramalhão familiar, com aquela espécie, com aquele ritmo do This Is Us, entre um vai e vem, é, trazendo basicamente alguns elementos conectando essas duas histórias, por mais que sejam relação a história do Narendra junto com a sua esposa e depois no futuro a história do Narendra junto com seu filho, mas na perspectiva do seu filho, e também por tentar trazer essa questão do ego, do egoísmo, do orgulho, de resolver junto com as suas próprias mãos, de tentar se dar bem na vida e conquistar a pessoa amada, e do outro tentar ser diferente do seu pai, pois o pai foi um exemplo horrível para ele e ele quer ser alguém diferente. Do outro, receber a ajuda das pessoas que estão ao seu redor, inclusive da própria esposa, não carregar o fardo sozinho, compartilhar esse fardo. É difícil você ter um relacionamento, mas é bem complicado ter um relacionamento, mas os relacionamentos funcionam dessa forma e com ajuda você consegue ir mais longe, confiar confiar na pessoa amada, confiar também nos momentos horríveis. Enfim, são vários elementos que vão surgindo aqui, mas há algo muito que tenta preencher isso e não vai. É um filme, eu sei por qual motivo assistir isso, e por qual motivo. Então, é bem difícil. É bem difícil indicar esse tipo de filme, principalmente se a própria distribuidora não se preocupou com os materiais anteriores, né? Então, vai da sua escolha, vai da sua opinião, assistir ou não. Pelo menos eu quis gravar esse vídeo informando sobre esse ocorrido comigo e que até a gravação desse filme, desse vídeo, que é dia 29 de julho, não tem. Os dois filmes estão lá, mas legenda em inglês. Eu não vou assistir 4 horas, dois filmes de 4 horas de conteúdo com uma legenda em inglês só para que um filme que já é mediano, o terceiro filme mediano, tenha um pouco mais de sentido.
O Netflix não se preocupou, eu não vou se preocupar também. Mas fica aí a seu critério, eu quis dar uma oportunidade para gravar, pois se não fica muito latente essa questão de só assistir conteúdo norte-americano, só assistir conteúdo dos Estados Unidos, de Hollywood, não se preocupar com conteúdos ao seu redor. Eu tenho essa preocupação. Esse final de semana a Netflix lançou diversos conteúdos, eu acho conteúdo da África do Sul, teve esse da Indonésia, teve um outro, não sei se é da Tailândia. Parece que hoje entrou um filme brasileiro, hoje sábado entrou um filme brasileiro, mas eu não acho que não é original Netflix. Tem muito conteúdo variado de diversas nacionalidades e eu gosto para poder ver a peculiaridade, para poder ver o que está sendo produzido em outros países, principalmente pois eu gosto de festivais de cinema, eu gosto da Mostra de Cinema de São Paulo e é bacana assistir filmes de diversos países, ver a cultura, ver mesmo a própria fala, são ricos e isso agrega bastante, pelo menos para mim. Então, esse filme, por mais que se pareça com This Is Us, eu embarquei nele, por mais que não tinha as informações sobre o seu passado, para poder assistir e dar essa oportunidade para um conteúdo que não seja americano, que não seja brasileiro, pois é importante, pelo menos para mim, na minha visão. Mas é isso, eu acho que é um filme muito mais sobre desabafo, sobre a ocorrência com esse filme do que uma própria crítica, uma própria resenha. E fica a seu critério se você vai assistir ou não. Deixe aí nos comentários se você já teve um problema também como esse, ou se você também foi como eu e assistiu esse filme e encontrou esse grande problema. Bom, sem mais, vou ficando por aqui, pessoal. Não se esqueça então de curtir esse vídeo, assinar o canal, vai ajudar bastante esse trabalho a crescer. E até a próxima.